ficar em pé e vamos ler o Evangelho de João, capítulo 2, do verso 12 ao verso 22. Evangelho escrito pelo apóstolo João, no capítulo 2, do verso 12 ao verso 22, onde diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas, assentados, tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Pai bondoso, bendito, de eternidade a eternidade, obrigado, Senhor, por nós estarmos mais uma vez aqui neste local, na Tua presença, para Te cultuar, Senhor. E somos gratos, porque logo pela manhã também podemos nos reunir e Te prestar um culto solene e aprender acerca do Senhor, da Sua revelação, dos Seus planos para a Tua igreja, Senhor. E agora, nesse momento, mais uma vez, o Senhor nos traz aqui, porque o Senhor é o Deus da providência, soberano sobre tudo que existe, sobre todas as coisas. E o Senhor nos tem trazido a este local para, na comunhão dos santos, engrandecer o Teu nome, louvar a Tua pessoa, porque só o Senhor é Deus verdadeiro, é Deus vivo, só o Senhor é digno de adoração, digno de honra, de glória, de louvor. Estamos aqui não por mérito próprio, porque não temos, mas confiados unicamente, exclusivamente, no sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que encarnou, veio a este mundo, a segunda pessoa da Trindade Santa, o Deus verdadeiro, condescendeu em se fazer presente dentre os homens e foi ultrajado, humilhado, foi morto na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e por meio do seu sangue nós fomos resgatados do poder das trevas. Nós fomos transportados para o reino do Filho do Teu amor. E por isso nós estamos alegres nesta noite, com o nosso coração, Senhor, cheio de gratidão, porque o Senhor nos amou primeiro e o Senhor mesmo nos tem outorgado este amor por Tua palavra, pelo Teu reino, por Ti mesmo. E nesse momento, Senhor, nós, crentes no Senhor, pedimos que o Senhor aceite o nosso culto, perdoando, Pai, os nossos pecados, as nossas falhas, porque erramos. E aceita, Senhor, o nosso louvor. Que tudo o que temos feito aqui seja do Teu agrado, seja
com o único objetivo de exaltar a tua pessoa, exaltar o teu nome. E agora, nesse momento de pregação da tua palavra, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, me auxilie, me ajude, para que a tua palavra seja pregada com sinceridade, com graça, com verdade, com acuracidade, com simplicidade, para que todos, Senhor, sejam edificados, para que todos compreendam as realidades espirituais por trás destes versículos, Senhor. Te louvamos porque o teu Espírito inspirou a tua palavra e a tem preservado. E debaixo da tua providência, Senhor, nos tem trazido a tua palavra para nos libertar das superstições humanas, para nos libertar, Senhor, dos nossos achismos, e que possamos compreender, debaixo da tua graça, a tua palavra, para continuarmos no desejo sincero de servir dia após dia, Pai. Abençoa todos nós, abençoa também aqueles irmãos que não podem estar conosco por causa de enfermidades, lutas, tribulações, adversidades da vida e que queriam estar conosco, mas por isso não podem estar. Que o Senhor os abençoe, os guarde, os proteja, cuide da alma deles, Senhor, e dê a eles a alegria da tua salvação. Ser conosco, Pai, com todos aqui presentes, desde a criança mais nova até o irmão mais idosos. E se há alguém no nosso meio que ainda não se confiou a Cristo, ó Senhor, alcança-o, te revela a ele ou a ela e salva, Senhor, também como o Senhor fez conosco. Obrigado, Pai, por esta igreja e que o Senhor continue conosco ainda no restante deste culto. Em nome de Jesus é que nós choramos e agradecemos. Amém. Irmãos, podem sentar. Poderia iniciar o sermão de hoje à noite tratando ou trazendo algumas imagens, né, algumas figuras tristes do evangelicalismo moderno que são apresentadas na mídia e nos salões e nos templos dos nossos dias. Me refiro à triste realidade do comércio. Sempre houve, e até que Cristo volte, sempre haverá aqueles que se aproveitam da religião para buscar os seus próprios interesses. Sempre houve e sempre haverá até que Jesus volte aqueles que vendem o Evangelho, que buscam enriquecer e enganar o povo. E essa triste realidade me faz, de vez em quando, pensar por que as coisas são assim. Não é? Porque quando nos deparamos com informações do tipo uma igreja que serve a Satanás, que existem as igrejas satânicas, né, satanistas, melhor. Quando se fala de igreja de Satanás ou religiões heréticas mesmo, que não tem o fundamento na Escritura, então nós esperamos, de fato, a mentira, o erro, o engano, a ilusão. Mas, infelizmente, nós encontramos também essas três realidades em igrejas ditas cristãs, não é? Pessoas que abrem a Bíblia e fazem da Bíblia um amuleto, um objeto de sorte, um objeto de promessa ilusória, promessa vã. E aqui ali eu me pergunto por que é assim. E uma das passagens bíblicas que o Senhor traz à minha memória é o início da primeira carta de Paulo, escrita aos Coríntios, onde Paulo diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada
as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está falando da realidade de que Deus tem um plano específico para revelar a sua vontade. Ele tem um plano específico para alcançar aqueles a quem ele quer alcançar, aqueles a quem ele quer se revelar com os seus mistérios. E isso ocorre totalmente, irmãos, independente de meios humanos, de habilidades e recursos do marketing, por exemplo. Aqui e ali, se nós não vigiarmos, nós podemos pensar que para alcançar os perdidos, para que o evangelho seja pregado, nós precisamos agradar os clientes. E precisamos, então, agradar o desejo pecaminoso do homem. Se nós caminharmos para esse rumo, nós tenderemos a descaracterizar a palavra de Deus, que é verdadeira, que é pura, que é justa, que revela todo o caráter de Deus, os seus atributos, e revela também a pecaminosidade do homem, assim como a sua urgente necessidade de ir até ao Senhor. Domingo passado, eu interrompi o estudo aqui do Evangelho de João para nós meditarmos em alguns versos do capítulo 4 da carta aos Filipenses. Mas hoje estamos retornando à exposição do Evangelho de João. Ainda estamos no início do Evangelho, onde o autor também trata do início do ministério terreno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O primeiro capítulo, ou a parte do primeiro capítulo, até o verso 18, nós encontramos as palavras do apóstolo João, que dizem respeito à revelação que ele mesmo teve do Senhor com relação à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi apresentado como o Verbo de Deus, foi apresentado como a luz, a verdadeira luz que resplandece sobre as trevas. Ele foi apresentado como o Verbo que se fez carne e habitou entre os homens, é o próprio Deus habitando. Ele nos apresentou Cristo como o verdadeiro exegeta do Senhor, aquele que revela o que está em Deus, ou quem é Deus. E a partir do verso 19, o apóstolo João, iniciando a semana do ministério, a primeira semana do ministério terreno do nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos trouxe o precursor de Cristo, aquele a quem o Antigo Testamento apontava, que é João Batista, que deu testemunho acerca de Cristo, batizou o Senhor Jesus Cristo e testemunhou ali a aprovação da parte de Deus, que revelou a João Batista que o seu primo Jesus, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o ungido do Antigo Testamento. Em seguida, o apóstolo João nos mostrou Cristo no final do capítulo 1, sendo indicado pelo próprio João Batista aos seus discípulos, a ponto de os seus discípulos passarem a seguir o Senhor Jesus Cristo. Então, depois, o Senhor Jesus escolheu também 2 dos seus seguidores. No capítulo 2, que é o capítulo que nós estamos estudando, o apóstolo João, sob a inspiração do Espírito Santo, trata do poder do Senhor Jesus. Ele está trazendo a pessoa de Cristo na sua narrativa como Deus Todo-Poderoso. E agora, aqui no capítulo 2, ele traz o poder do Senhor Jesus Cristo, apresentado nos versos que o presbítero Sérgio leu há pouco, no primeiro milagre produzido pelo Senhor, realizado pelo Senhor, naquele casamento ali em Caná da Galileia. E agora, a partir do verso 13 especificamente, nós encontramos a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Ele nos é apresentado como aquele que entra no templo e que repreende os adoradores e todos aqueles que estavam no templo, e ele apresenta, portanto, a sua autoridade, a autoridade que ele tem como Filho de Deus, como Verbo de Deus, como tudo aquilo que João tem apresentado. Ele aqui é também nos apresentado como esse homem que tem a autoridade, homem-Deus, o próprio Deus encarnado que tem a autoridade. Eu vou considerar esses versos
vou olhar especificamente do verso 13 ao verso 22, sobre o tema templo. Na primeira parte desses versos, que envolve os versos 13 a 17, nós encontramos Cristo purificando o templo, podemos dizer a purificação do templo em si. E a partir do verso 18 até o verso 22, nós temos Cristo se apresentando como substituto do templo. Quando ele diz que se destruírem o templo, ele, o rei, edificará em 3 dias. O verso 12, irmãos, só para nós compreendermos a razão por que o apóstolo João nos traz o verso 12 é informativo. Ele está aqui como um verbo de transição. No verso 12 nós lemos depois disto, depois do casamento em Caná da Galileia, o Senhor Jesus Cristo desceu, ele foi, no mapa ele desce mesmo, para Cafarnaum. E ele foi com sua mãe, com os seus irmãos e com os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Cafarnaum, eu pensei até em pregar só esse verso aqui, mas falei, não, ele está de transição aqui, eu vou apenas mencionar os irmãos, porque o verso 12 está aqui. O que Cristo fez lá em Cafarnaum? João não nos diz, ele não menciona, ele apenas nos diz que Cristo foi a Cafarnaum e não passou muito tempo ali. Quem nos mostra o que Jesus fez em Cafarnaum é o evangelista Mateus. No capítulo 3, no verso 12, ouvindo, porém, Jesus, capítulo 4 de Mateus, verso 12, ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Não que este texto seja paralelo ao versículo 12 do capítulo 2 de João. Não é. Mas eu quero mostrar aos irmãos o que Cristo fez quando esteve em Cafarnaum, não é? Nessa ocasião de Mateus. E nós lemos, situado à beira-mar, ele localiza aos seus leitores, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além de Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Verso 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Outros versos, em Marcos, capítulo 1 e Lucas, capítulo 4, nos mostram também Cristo no início do seu ministério terreno e fazendo o quê? Pregando o reino dos céus, chamando os homens ao arrependimento. Eu li esses versos aqui em Mateus e fiz menção a Marcos e a Lucas, porque penso eu, irmãos, que o verso 12, João não tem esse objetivo, mas a pergunta que fica na nossa mente é o que Cristo fez em Cafarnaum, ou por que ele foi a Cafarnaum, embora não tenha passado muito tempo, certamente o que ele fez foi pregar o Evangelho, foi chamar os homens ao arrependimento e foi ser reconhecido também por aqueles que criam nele. Pois para isso Cristo veio. Que fique claro uma coisa, Cristo não veio para realizar milagres, em um certo sentido apenas. Ele não veio apenas para fazer com que os surdos ouvissem, fazer com que os cegos vissem. É verdade que ele fez isso, ele veio para isso. Mas ele não veio somente para isso. Parece que o evangelicalismo e a religião como um todo, ela sempre busca, de forma equivocada, ensinar a alegria e a cura voltada para este mundo. O apóstolo João, quando mencionou o primeiro milagre, foi a transformação da água em vinho, ele disse que Cristo fez muitos outros milagres. Nós lemos isso até lá no final do Evangelho. Mas esses foram grafados, isto é, são 8 milagres apresentados no Evangelho de João. Cristo fez outros milagres apresentados nos Evangelhos sinóticos, mas ele fez ainda muito mais do que está registrado, certamente. Agora, com que intuito? Com o objetivo de que homens crescem nele. Ele veio, então, como o próprio Deus Todo-Poderoso. É verdade que ele veio em forma humana, mas ele veio como Deus, em cumprimento das profecias do Antigo Testamento, para mostrar que agora Deus está habitando com o seu povo. Deus está habitando entre os homens e Deus está manifestando o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, a sua benignidade
e ele deve ser reconhecido como tal. Em Cafarnaum, eu não duvido que Cristo também pregou, porque ele não era ocioso. Quando nós lemos o verso 12 do capítulo 2 do Evangelho de João, nós estamos lendo um versículo que está inserido no contexto do ministério terreno de Cristo. Em outra ocasião, Cristo vai dizer, eu não tenho nem onde reclinar a minha cabeça. Ele não veio como um ministro relapso, ele não veio como um ministro ocioso, mas ele vem como o próprio Deus para cumprir a vontade de seu Pai e pregar o Evangelho constantemente, chamar os homens ao arrependimento e se apresentar como o Salvador, como o Messias do Antigo Testamento. No capítulo 1, lá no início aqui do Evangelho de João, o apóstolo João disse que Cristo veio para os seus, isto é, para os judeus, né? Esse era o povo da aliança, na antiga dispensação, mas os seus não o receberam. Entretanto, diz o apóstolo João que todos aqueles que receberam, também receberam de Deus o poder de serem feitos seus filhos. Esse é o objetivo do apóstolo João. Por isso ele não se detém no versículo 12, mas ele logo passa ao versículo 13, quando ele diz, estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. O objetivo não é focar o ensino, o ministério de Cristo em Cafarnaum, embora tenha passado poucos dias, como João nos diz. O objetivo da narrativa de João é nos conduzir a Jerusalém, coisa que os outros evangelistas vão fazer só na segunda metade dos seus evangelhos. Cristo prega a homens, mas é na segunda metade dos outros evangelhos que Cristo entra em Jerusalém para então pregar aos gentios. O apóstolo João, ele começa logo, praticamente, o seu evangelho, aqui na segunda metade do capítulo 2, mostrando que Cristo vai a Jerusalém. Ele vai pregar, em um certo sentido, ao seu povo, aos judeus. Ele vai ensinar acerca do seu ministério. E muitos, não será incomum encontrar aqui essa informação. E então creram nele. Creram na Escritura, como termina esse parágrafo que nós lemos aqui. Muitos creram nele, passaram a acreditar nele. Isto é, o povo que andava em trevas, isto é, o próprio povo judeu, passou a crer em Cristo, ou pelo menos alguns deles, ou muitos deles, não sabemos dizer exatamente quantos. Mas nós lemos aqui no verso 13 que estava próxima a Páscoa dos judeus. A Páscoa dos judeus era uma festa que durava uma semana. Naquela festa judaica, Deus mesmo havia instituído a cerimônia da Páscoa, a festa da Páscoa, em Êxodo capítulo 12. E naquela festa religiosa, festa judaica, um animal era morto, um cordeiro era morto. Relembrando, os judeus relembravam naquela festa a libertação do povo judeu do jugo do Egito. E aqui a realidade é que muitos judeus moram fora de Jerusalém, por causa do jugo romano, enfim. Então, muitos judeus estão fora de Jerusalém, estão fora da localidade. E nesse período da festa, muitos, milhares de judeus se locomoviam, se deslocavam das regiões onde moravam para ir até Jerusalém, para cumprir com aquele sacramento do Antigo Testamento, com aquela festa que era a Páscoa. As famílias matavam os cordeiros, mas havia ainda o sacrifício no próprio templo de animais e de, enfim, bodes e carneiros, enfim, em que consistia o culto que o povo prestava ao Senhor. E durante o período dessa festa, nesta semana que ocorria a festa, esses judeus, eles tinham grande expectativa. Sempre que havia a festa da Páscoa, sempre que havia a comemoração desta festividade, o povo ficava alvoroçado e em grande expectativa com relação ao Messias. Porque eles tinham aprendido na Escritura do Antigo Testamento que essa Páscoa, que essa festa apontava para aquele que viria. Isto é, o próprio Deus viria habitar no meio do seu povo. O povo, então, está alvoroçado, o povo está na expectativa, está ansioso, de alguma forma, com o retorno, ou com a vinda do Messias. E Jesus, então, como o Senhor soberano, humanamente falando, aproveitando a oportunidade, ele mesmo criou como Deus esta oportunidade, e ele entra no templo, nós lemos aqui, durante a festividade da Páscoa. Quando nós lemos que ele entra no templo, no verso 14,
nós temos de entender que aqui é uma parte do templo, chamado de pátio dos gentios, porque o templo tinha uma divisão onde os gentios, os prosélitos, aqueles que não eram judeus, de fato, de linhagem natural, eles não poderiam entrar em determinado espaço do templo, mas eles ficavam no chamado pátio dos gentios. E Cristo entra ali e o que ele encontra? Verso 14, encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Vejam, irmãos, percebam que quem está entrando no templo é aquele que João chamou de Verbo, cheio de graça. Ele é aquele, Cristo, quem está entrando no templo, é aquele que conhece a mente de Deus e que vem com o objetivo de revelar quem é Deus, de forma perfeita, diferente dos escribas, diferente dos sacerdotes, diferente dos levitas. Ele é aquele que vem revelar o próprio Deus. Quem está entrando no templo, irmãos, é o Cordeiro de Deus. É a manifestação perfeita daquele tipo, daquela figura que estava sendo sacrificado ainda, porque há a transição. É o povo judeu reconhecendo o sacramento, reconhecendo a festividade, obedecendo a festividade, porque está numa transição, mas o cordeiro para quem este cordeiro morto apontava está presente, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quem está entrando no templo, é o Filho de Deus, é o que revela o próprio Deus. E nós lemos aqui que o Senhor Jesus encontra esses homens e vê a baderna, a algazarra feita no templo. E ele reage, no verso 15. Bom, uma elucidação ainda, no verso 14, porque são encontrados bois, ovelhas, pombas e os cambistas. Porque, como eu já disse, animais eram oferecidos no templo. E como os judeus vinham de várias localidades, eles vinham de locais longínquos, não era prático que um judeu caminhasse, não é, muito tempo, viajasse trazendo os seus animais. Era mais prático que, se eu não me falha a memória agora, a partir de 12 anos, o menino tinha a obrigação de ir ao templo, então que viessem com as suas famílias e chegando naquele local, então houvesse uma venda de animais que pudesse ser sacrificado ali. Os cambistas estão ali porque a realidade é a mesma. Homens que moram fora de Jerusalém têm a moeda diferente da localidade. E para que então pagasse, para que então pudesse comprar animais, era necessário então que houvesse o câmbio, a troca, né, de moeda. Dizem os estudiosos que esses cambistas não apenas trocavam as moedas, mas eles cobravam muito caro. Eles cobravam de forma injusta o câmbio. Eles trocavam moeda e ainda cobravam a mais. E não só vendiam o animal, mas vendiam de forma injusta, querendo lucrar com todo aquele contexto religioso de adoração. Eles estavam ali naquele contexto querendo o lucro, querendo a ganância, querendo o comércio, o ganho. Não é? E Cristo, é por isso que Cristo reage. Alguns dizem que não havia problema necessariamente nesse contexto de venda. Bom, pode ser por causa desse contexto que eu acabei de explicar aos irmãos. Mas Cristo reage. A verdade é que Cristo reage. Nós vemos no verso 15, tendo feito um azorrague, que é um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Eu não tenho dificuldade nenhuma, irmãos, de ver o nosso Senhor Jesus Cristo santo, plenamente santo, irado. Alguns comentaristas querem pintar um Cristo não irado, como se a ira fosse consequência do pecado humano. A nossa ira é consequência do pecado humano, mas a ira de Deus é santa. Deus se ira contra o pecado, Deus se ira contra aquilo que não é a vontade dele. Não é? Nós não temos como mensurar
esses atributos de Deus, a sua santidade, a sua justiça, o seu castigo eterno, a condenação que ele dá aos ímpios, nós não conseguimos entender plenamente isso. Nós cremos e aceitamos pela revelação bíblica, porque o Deus que é amor, o Deus que é graça, ele é um Deus que é justiça também. E a justiça de Deus é plena. A justiça de Deus não é como a justiça dos homens. Deus não faz acepção de pessoas em nenhum sentido. Nem para abençoar alguém, ele não faz acepção de pessoas, ele não olha para a questão social, para a questão nacional, ele não olha para a aparência, ele abençoa, ele não faz acepção de pessoas. No mesmo sentido, quando ele julga e condena, ele não faz acepção de pessoas. Não é porque alguém é alto ou baixo, negro ou branco, de uma nacionalidade X ou Y, ou tem uma condição social, que Deus condenará por isso. Não. Ele condena por causa do pecado, assim como ele salva por causa da sua infinita graça, misericórdia e amor revelados na pessoa de Jesus Cristo. Esse Deus é justo. Então, esse Deus encarnado, que é Cristo, Deus homem, o Verbo de Deus, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus, ele está se irando sim. Eu não pinto a imagem de Cristo como um Cristo, sei lá, um Cristo romântico, mas irado contra o pecado, porque ele vê o coração dos homens. Cristo, ele não julgou só o que ele viu. Ele é aquele que sonda mentes e corações. Quando ele encontra os cambistas, quando ele encontra os vendedores daqueles animais, ele vê o coração deles e ele sabe que o objetivo daqueles homens que estão no templo é lucrar, é se aproveitar da religião para poder então ter uma conta abastada no seu bolso, no seu banco, enfim. A casa de Deus, diz o Senhor Jesus aqui, é a casa de Deus, o templo simboliza a casa de Deus ainda aqui, eu já disse, porque estamos na transição. O povo judeu ainda é o povo da aliança, e ele então tem o templo, onde se deveria adorar a Deus, se deveria buscar a Deus com sinceridade. Mas o que está havendo é comércio dentro do templo. E Jesus diz, não, vocês não podem fazer da casa de Deus um mercado. Vocês não podem lucrar. Vocês não podem ganhar dinheiro com as coisas sagradas. Isso se chama sacrilégio. Pegar uma coisa santa e transformar em coisa comum, ordinária. Como se não tivesse nenhuma implicação espiritual e eterna até. Isso sempre houve e sempre haverá. Homens que se aproveitam, irmão, do Evangelho, que se aproveitam das coisas santas para ganhar dinheiro. Quando Cristo repreende esses homens e diz que a casa de seu pai não deve ser casa de negócio, não deve ser lucro, João nos diz no verso 17 que os discípulos se lembram, eles passam a se lembrar das Escrituras do Antigo Testamento, no versículo 17, verso que faz referência ao Salmo 69. No verso 9, pois o zelo da tua casa me consumiu e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. O Salmo 69 é um salmo de Davi. Davi escreve o Salmo 69 num contexto em que ele sofre porque ele quer servir a Deus, ele quer agradar a Deus, mas ele vê que nem todos adoram a Deus, nem todos querem estar diante de Deus. Só que este salmo, na pessoa de Davi, quando Davi sofre porque ele quer ter o zelo pela casa de Deus, pelo templo, pelas coisas de Deus, esse salmo, à luz do verso que nós estamos estudando, que é de João 2,17, nos mostra que este salmo apontava para Cristo. Porque Davi é aquele que zelava pelas coisas de Deus. Nós temos estudado os salmos nas quartas-feiras, nós temos comentado os salmos nas nossas reuniões, e temos aprendido que, embora Davi use toda a sua força e toda a sua inteligência e toda a sua vida para servir a Deus e para agradar ao Senhor e sendo rei de Israel, sendo aquele responsável pelo cuidado de Israel, ele é um pecador
que não pode exercer de forma plena aquilo. O zelo que ele tinha pela casa de Deus não era um zelo perfeito, como o nosso zelo não é um zelo perfeito. E este salmo, como toda a Escritura, né, aponta para o Senhor Jesus Cristo. Quando Cristo diz, vocês saiam daqui, a cena não é de algo pacífico, não. Nós lemos aqui que Cristo virou as mesas dos cambistas, expulsou todos dali de dentro, daquele pátio, expulsou inclusive os animais. Tirou os animais dali daquele local. Esse zelo é o zelo perfeito. O Salmo aponta para o Senhor Jesus Cristo, tendo o zelo perfeito, real, pelas coisas de Deus, especificamente pelo templo que ainda está aqui. Quando nós encontramos passagens como essa, de João, que faz referência ao Antigo Testamento, e são muitas passagens no Novo Testamento, nós então entendemos e temos a plena convicção de que Cristo é aquele para quem o Antigo Testamento apontava. Ele é o Messias prometido no Antigo Testamento. Eu disse aos irmãos que os judeus tinham grande expectativa da vinda do Messias, não é? E quando o Senhor Jesus repreende esses homens cambistas, vendedores de animais, eles talvez fossem homens comuns, né? Agora, naquele templo, sem dúvida, havia os sacerdotes, havia os homens responsáveis pela adoração no templo. Os outros evangelistas trazem, no final dos seus evangelhos, também uma purificação efetuada por Cristo no templo. Dizem os estudiosos que não é paralelo o texto. E, de fato, se nós lermos as passagens, nós vamos ver que há realidades diferentes e distintas. A própria resposta que Cristo dá, as palavras que saem dos lábios de Cristo são diferentes dessas daqui. Mas naquela ocasião, naquela purificação, uma segunda entrada de Cristo no templo, nós encontramos nos outros evangelhos a informação, pelo menos em um dos 3 evangelhos, a informação de que Cristo dirigiu a palavra aos líderes religiosos. O que nos leva a inferir que Cristo também direciona a sua palavra, possivelmente, aos líderes religiosos. Aqueles que tinham a responsabilidade de cuidar da adoração e que tinham como responsáveis religiosos, como líderes da religião, o conhecimento do Antigo Testamento. O povo e esses homens que são líderes religiosos, como eu já disse, têm a expectativa da vinda do Messias. Eles esperam o Messias. Eles estão realizando a Páscoa. Eles estão almejando, ansiando a presença de Deus. O povo como um todo, judeu, está ansiando a presença ou a vinda do Messias, a presença de Deus dentre eles. Vejam que essa é a realidade, tão realidade, que eles, né, se é que são os líderes, eles veem em Jesus algo diferente. É por isso que nós lemos no verso 18: perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Eles veem em Cristo algo diferente. A palavra sinal aqui já apareceu no verso 11, quando João disse, com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Esses judeus veem Cristo expulsando todos do templo e diz assim, que sinal? Com que sinal tu fazes isso? Algo parecido com o que ocorreu lá no primeiro capítulo, no verso 21, quando os sacerdotes e levitas foram enviados a João Batista, verso 20, quando eles perguntam a João Batista, quem és tu? Quando nós consideramos esse verso, eu disse aos irmãos que a pergunta era, com que autoridade tu fazes isso? A mesma ideia está contida aqui nessa pergunta dos judeus a Cristo. Que sinal? Com que sinal tu fazes isso? Qual é a autoridade que tu tens para fazer isso? Quem és tu para fazeres isso? Lembrem, irmãos,
Os judeus estão na expectativa da vinda do Messias. Aquele que tem promessas no Antigo Testamento virá. E os judeus fazem essa pergunta porque eles conhecem a Escritura do Antigo Testamento. Quando nós olhamos para Malaquias, por exemplo, capítulo 3, onde nos é profetizada a vinda do Messias, a vinda do Senhor, nós lemos: eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Aqui a profecia diz respeito a João Batista, o precursor, o mensageiro de Isaías, aquela voz que clama no deserto. A parte A do verso 1 do capítulo 3 de Malaquias diz respeito a João Batista. Mas aí o profeta, ou o Senhor, por intermédio do profeta, diz: de repente, então depois do mensageiro, que preparará o caminho, virá ao seu templo o Senhor. Vejam que a promessa era que o Senhor viesse no seu templo. A quem vós desejais, a quem vós buscais o anjo da aliança. Anjo é mensageiro também. É aquele que é o mensageiro da aliança, do pacto com esse povo. A quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Diz o profeta. E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives. Ele queima, ele purifica, ele limpa. É como a potassa dos lavandeiros. A potassa é o elemento que era usado para limpar. Trazendo para a nossa época seria o sabão. Ele está usando aqui linguagem figurada. Aquele que virá o Senhor para habitar no meio do seu povo, ele é aquele que queima. Ele é aquele que purifica, é aquele que limpa, é aquele que lava. Não era essa a pregação de João Batista? Não é? Quando ele anunciava que viria um após ele e tudo, que batizaria com o Espírito Santo, pois esta é a ideia. E veja o verso 3 de Malaquias 3. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi, está falando do culto, e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. A promessa de Malaquias, a promessa do Senhor por intermédio do profeta Malaquias, é que os outros profetas apresentam a triste realidade espiritual de Israel, e eles também profetizam uma vinda do Senhor, onde essa confusão religiosa, esse comércio, Malaquias é um profeta que repreende os próprios levitas, os próprios adoradores, os próprios sacerdotes, os responsáveis pela adoração. E a promessa, depois da repreensão, a promessa é que virá o Senhor no seu templo, ele purificará, ele modificará. Ele tirará Israel de uma adoração equivocada e o conduzirá a uma adoração genuína. Os judeus que estão vendo Cristo entrar no templo, eles conhecem essas passagens. E talvez por isso eles se assustem em ver aquele homem com toda aquela autoridade, que ele tinha autoridade. Não é? Ele não agiu ali como um soldado romano. Ele não agiu ali como uma autoridade civil que quisesse organizar algo. Mas esses sacerdotes, se é que são, não é? Esses judeus, eles veem em Cristo alguém diferente. Alguém que tem autoridade. Conhecedores da revelação do Antigo Testamento, vendo o próprio Cristo, eles sabiam que o Messias viria para reformar o culto. Eles sabiam que o Messias viria para reformar a vida de adoração de Israel. Nesse tempo da vinda do Senhor, não haveria mais adoração como no Antigo Testamento. Seria uma nova forma de adorar. Seria uma adoração agora genuína. E Cristo então entra, irmãos, no templo e ele faz o que nós acabamos de ler aqui. E é aqui que Jesus, nessa conversa com esses homens, é que Jesus revela, irmãos, a sua morte e a sua ressurreição no verso 19. A pergunta era: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhe respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Eu disse, ele anuncia a sua morte, ele anuncia a sua ressurreição, ele anuncia a sua missão.
Nós sabemos isso porque nós temos o verso 20, o verso 21, né? Nós temos o verso 21. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. No verso 20, nós lemos que os judeus não entenderam nada. Replicaram os judeus em 46 anos. Foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás? Aqui a questão é de palavra. Cristo usa uma palavra, que aqui aparece como templo e santuário, que tem exatamente este sentido. É de corpo, de templo, né, e de santuário de fato. Nós aprendemos com Paulo e com outras passagens do Novo Testamento que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Cristo está usando um jogo de palavras aqui, não sem propósito, mas, irmãos, para manter alguns homens nas trevas espirituais. Ele diz, pois então, façam o seguinte, vocês podem destruir o templo, que eu vou reedificar o templo em 3 dias. E a resposta é essa dos homens, né? Não entendem nada. Eles não entendem porque Deus não queria que eles entendessem. Deus não queria que eles compreendessem. Em Mateus, no capítulo 27, só para mostrar aos irmãos, Mateus capítulo 'Os homens não entenderam, não iam entender, iam continuar a entender, a ponto de depois que o Senhor Jesus, depois que Jesus fosse crucificado, homens usariam essas palavras do Senhor Jesus para perturbá-lo mais ainda, para humilhá-lo mais ainda. Em Mateus 27:40, ó tu, Cristo está crucificado. E os homens passavam e diziam, ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Eles usam as próprias palavras de Cristo para dizer, desce daí. Tu não disseste que ia edificar o templo? Que ia salvar a ti mesmo? Pois desce daí. Eles não compreendiam, não tinham compreendido. E como eu dizia, não compreendiam porque Cristo não queria que eles compreendessem. Mateus 13, Cristo explica o sentido das parábolas. Mateus capítulo 13, verso 10. Não que ele esteja usando uma parábola, né? Mas para mostrar aqui o mistério da revelação da vontade de Deus. Mateus capítulo 13, verso 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Verso 14, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. O Deus que está entrando no templo, na pessoa de Cristo, ele é esse Deus do Antigo Testamento que está dizendo, este povo está endurecido. E eu falo difícil, na verdade nem era difícil, mas eu falo em enigmas com eles para que eles não se convertam. Porque Deus havia prometido restauração para os remanescentes, restauração para Israel, mas também sempre ameaçou o povo incrédulo, mesmo dentro de Israel. Aqueles que não crescem no Senhor, pois eles seriam exterminados do povo. Eles deveriam sofrer a justiça do Senhor. E o profeta, Cristo mostra, anunciava exatamente isso. Virá um tempo em que falará com eles, o Senhor falará com eles, mas eles não vão entender. Eles vão ver, mas eles não vão ver. Eles vão ouvir, mas não vão escutar, não é? Se é assim que nós podemos dizer. Pois é isso que está acontecendo no templo. Cristo está usando a palavra
templo para fazer referência, como nós lemos aqui mesmo, no verso 21, ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. O que Cristo está fazendo aqui, então, irmãos? Ele está se apresentando como substituto do templo em Jerusalém. Enquanto que na antiga dispensação, Deus se fazia presente no templo, agora ele se faz presente em Cristo. Assim como os homens teriam que sair das suas localidades e ir ao templo para que fossem aceitos por Deus, agora, na nova dispensação, onde Cristo está presente, os homens têm que se dirigir a Cristo, e não mais a um templo, não mais a uma cidade, não mais aquela realidade estabelecida pelo próprio Deus no Antigo Testamento. Porque esse Deus Todo-Poderoso, ele está mudando a dispensação. Agora é a segunda dispensação da graça. O tempo do cumprimento das promessas, das figuras e de toda aquela glória que havia no Antigo Testamento com o templo. O templo era imenso. Eu não gastaria tempo, certamente, alguns comentaristas fazem isso, gastam páginas e páginas para descrever o templo. Como era imenso, grandioso. Porque apontava para a glória do Senhor, que agora, nessa dispensação, não é mais vista nessas figuras, mas é vista em Cristo. Por isso, no verso 14 do primeiro capítulo, João disse: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É Cristo, então, que é o templo nesse sentido. Assim como o nosso corpo é templo do Espírito Santo, Cristo faz menção ao seu próprio corpo. Como Deus nele, ele sendo Deus, né, nesse sentido. A linguagem é humana e, como já disse, ele tenta manter o povo que está perdido em meio às suas tradições que continuem perdidos. Pelo menos estes homens continuem perdidos. Ele revela, então, que os seus mistérios a quem ele quer revelar. Por isso eu li no início, primeiro, aos Coríntios. E Deus revela a quem ele quer, ele escolhe as coisas simples do mundo, né, para confundir aquelas que são grandiosas. Vejam que o contexto é exatamente esse, de homens que têm uma linhagem, que têm uma ascendência religiosa, pomposa, mas Cristo oculta os seus mistérios a ele. E a cena, em um certo sentido, lembrando dos versos que eu li quando eles vão fazer chacota de Cristo, os versos são, em certo sentido, até irônicos mesmo. Porque esses homens que se viam, vejam como eles se veem tão inteligentes, eles não entendiam nada dos mistérios de Deus. Eles tinham o Antigo Testamento, eles tinham a ansiedade do Messias, por uma outra razão, mas os mistérios de Deus revelados em Cristo, eles não entendiam. Não entendiam mesmo, a ponto de depois fazer chacota desse Cristo na cruz do Calvário, cumprindo, então, sendo morto como o cordeiro que eles iam matar, o que eles estavam matando aqui nessa festa judaica, a festa da Páscoa. Os versos seguintes, irmãos, que nós vamos considerar no próximo domingo, nos dizem: estando ele em Jerusalém, permaneceu ali durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, vejam aqui a contradição, né? O contraste melhor, o contraste entre a primeira cena e a segunda aqui. Muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. E aí João diz: mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. João fala dos que creram, mas fala daqueles também que Jesus conhecia muito bem. Bom, nós vamos às lições dos versos 13 ao 22. São 4 lições, breves lições. A primeira, sem dúvida, é concernente à adoração. Deus exige verdadeira adoração. Vejam só, o templo era o local da adoração. Os homens estão no templo. Homens estão vindo de outra localidade para adorar no templo, para se apresentar diante de Deus, para louvar a Deus.
Mas o que estava ocorrendo no templo era o comércio, era a venda de objetos que seriam consagrados a Deus. Ainda não eram consagrados, ainda não eram sagrados, eram objetos comuns, mas seriam entregues aos adoradores para que eles conduzissem os elementos aos responsáveis pela adoração, fazendo assim, então, que fossem aceitos por Deus. Ao olhar para a narrativa que João nos apresenta, nós compreendemos sim, irmãos, que não deve haver comércio na religião. Não deve haver comércio na religião. Eu sei que o assunto ele é controverso também, mas eu sei também que elementos, né, dentro do nosso uso normal, eles são vendidos, obviamente, porque há custos por trás, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, esse púlpito certamente foi comprado, a mesa foi comprada, os cálices da ceia foram comprados, a toalha, sem dúvida, obviamente que não. Mas não é isso que eu me refiro. Eu me refiro ao objetivo de ficar rico com coisas que são para a obra do Senhor. Por exemplo, nós temos aqui uma livraria. Não é? Há uma livraria ligada à Arpave. Mas a livraria não tem objetivo financeiro, não tem objetivo de lucro. Por que então se vendem livros? Porque eles são comprados. É preciso então que haja uma reposição de valores. Agora, ninguém aqui, os irmãos responsáveis pela livraria, não compram um livro a 5 para vender a 50. Porque isso é esse comércio condenado pelo próprio Deus. O objetivo de lucrar com as coisas santas. Eu estou dando exemplo, irmãos, da nossa realidade. Simples, não é? Mas há pseudo-adoradores no meio evangélico que cobram 80 mil reais para cantar num culto, num evento de adoração. Isso um cantor. Imagine uma banda gospel famosa. Isso eu falo por conhecimento verídico, real, assim, próximo mesmo de irmãos que viram isso, né? E que presenciaram isso. Isso é comércio, irmão. Isso é negociar as coisas santas. Homens, eu estou falando de cantores, né? De adoradores, como são chamados. Há homens que cobram para pregar. Para pregar. Imagine. Vou falar do Evangelho. Então, olha, seguinte. 20 mil na minha conta, eu prego na sua igreja. Irmãos, isso é comércio, isso é ganho, isso é lucro. Deus não se faz presente nisso. Se Cristo entrasse no templo, ou no local de adoração, tivesse presente, porque ele não está presente, não é? Nesses eventos ele não está presente, de comércio, de lucro, onde homens enriquecem com as coisas santas do Evangelho, Deus não está presente. Se Cristo entrasse ali, certamente ele ia virar as mesas, os bancos e ia expulsar as pessoas dali também. Deus mesmo ordena como ele deve ser adorado. E ele deve ser adorado na pessoa de Cristo e na simplicidade. Esse é o princípio que nós entendemos. No capítulo 4 do Evangelho de João, nós encontraremos aquele clássico diálogo com a mulher samaritana, como se deve adorar a Deus. E o que Cristo diz a ela em espírito, com um coração contrito, é esse o sentido, no Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo, com um coração realmente entregue ao Senhor e em verdade, de acordo com a revelação da vontade de Deus na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é a verdade. Deus exige verdadeira adoração. Comércio misturado com religião é pecado e merece
o castigo do Senhor, merece a condenação do Senhor. O que Cristo nos quer ensinar é que a verdadeira adoração só pode ocorrer por intermédio dele. Não ocorre por intermédio de elementos circunstanciais e muito menos por elementos vendidos, sejam eles quais forem. Por mais que o objetivo seja de que os homens sejam conduzidos a Deus por intermédio daqueles elementos, na verdade, isso aí é ilusão, porque é em Cristo, é por Cristo que nós vamos ao Senhor, adoramos a Deus e somos aceitos por Ele. A segunda lição é que Cristo é o Messias do Antigo Testamento. Essa sempre vai ser a lição do Evangelho de João. Ele quer mostrar que Cristo é o Deus presente entre o seu povo. Entre o seu povo, não os judeus em si. Nós vimos que não é assim. Mas aqueles que creem no seu nome. Por isso, no verso 22, nós lemos, quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Tiveram a sua fé fortificada porque creram. Eles já tinham crido, estavam seguindo a Cristo, mas tiveram confirmada, fortalecida a fé que eles tinham em Cristo Jesus. Cristo é o Messias do Antigo Testamento. Toda a Escritura aponta para o Senhor Deus habitando no meio do seu povo. Essa era a expectativa do povo. E aqueles homens piedosos e mulheres piedosas, como Maria, como José, como Pedro, como Tiago, como João, como Natanael, como Filipe, para citar aqueles que até aqui na narrativa de João têm sido apresentados como crentes, esses viram o cumprimento do Antigo Testamento. Esses não ficaram, não, é o Messias, vamos esperar o Messias retornar ainda em glória um dia. Não, eles são crentes, eles veem o Messias presente, eles veem o Deus encarnado no meio do seu verdadeiro povo. Terceira lição, Jesus Cristo tem todo o poder. Como Deus, ele tem todo o poder. Ele é aquele que purifica a vida do homem. Veja que a pompa estava ainda no templo. Veja que não, nós estamos aqui porque Deus havia instituído o sacrifício com animais. Deus instituiu, então você tem que comprar um animal para poder adorar a Deus, senão você não pode adorar a Deus. Tome, compre esse animal aqui, troque esse dinheiro aqui. Mas Cristo é aquele que purifica a vida do homem. Porque se houver essa purificação, essa reforma espiritual, porque Cristo é o reformador aqui, ele não é um revolucionário, ele não é um rebelde. Ele é um reformador. Ele está dizendo, pois acabou essa estrutura agora de adoração, acabou. Agora é em mim, eu sou o templo. Aqueles que querem encontrar a Deus têm que vir até mim, têm que serem dirigidos a mim. E assim, então, haveria reconciliação com Deus. Quarta e última lição, irmãos, também não pode ser deixado de ser notada, é que Cristo revela os seus mistérios a quem Ele quer revelar. Destrói o templo e eu vou reconstruí-lo em 3 dias. Os judeus nada entenderam, irmão. Esses homens que conheciam intelectualmente o Antigo Testamento não viram nele, em Cristo, em Jesus, a pessoa do Messias. Porque a intelectualidade e a posição eclesiástica, ou a posição social, ou a posição política, às vezes é um empecilho para a conversão de alguns. Vejam só, que mistério da parte deles. A intelectualidade, porque esses homens eram inteligentes. A posição eclesiástica deles, porque eles eram adoradores, se eram os levitas dos evangelhos sinóticos, muito mais ainda. Responsáveis. Não é? Mas eles tinham também o poder, de alguma forma, sobre o povo. Posição eclesiástica, posição social ou intelectualidade, às vezes, é empecilho para a compreensão das verdades de Deus. Cuidado, cuidado. Para nós concluirmos, busca o Senhor com humildade.
Muitos se enganaram lendo as Escrituras do Antigo Testamento como queriam ler. E quando Cristo veio, quando o Deus Todo-Poderoso encarnou, de tanto conhecimento que eles tinham, eles não viram Deus presente reformando o corpo. Que busquemos ao Senhor com humildade, como alguém que depende dele totalmente. Não de nós mesmos, não da nossa ascensão social, eclesiástica, não, do nosso tempo convertido, não, mas com humildade. Orando ao Senhor, pedindo a graça de Deus, que Ele permaneça se revelando nas Escrituras como Ele quer se revelar, que Ele abra o nosso entendimento para as verdades simples do Evangelho e na ansiedade real do seu retorno, da sua volta, do estabelecimento pleno do seu reino. Porque nós estamos estudando aqui o início do seu ministério terreno, o início da inauguração da nova dispensação da graça. Nós ainda chegaremos, ainda veremos 3 anos seguintes do ministério de Cristo. Apenas estamos no início. O apóstolo João relata tudo o que ele viu. Então, que Deus nos abençoe. Nós vamos ficar de pé. Peço ao presbítero Isaíne que escolha um cântico. Vamos louvar, em seguida orar e encerrar o culto. Inário número 4.